Tendo sempre muita notícia, muita informação e também análise, apuração, comentários de alguns assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Os assuntos mais relevantes a gente destaca por aqui. E lá em Sarandi, o bicho já tá pegando. Entre servidores públicos, o prefeito de Paula, ele tá querendo acabar com a licença-prêmio que é concedida aos trabalhadores do município. O pessoal do sindicato já está se mobilizando também. E ontem eu recebi mensagens de alguns amigos que são servidores em Sarandi. Seu Márcio Gomes, o povo lá tá na bronca, hein, meu queridão? Mais uma vez, bom dia, Márcio. Bom dia mais uma vez, Juliano, para você, para quem nos acompanha também. Pois é, os servidores estão na bronca, sim, porque a Câmara recebeu um projeto de lei para tramitar em regime de urgência de uma proposta da Prefeitura que acaba com a licença-prêmio dos servidores, que é um direito garantido, um direito conquistado por eles ao longo do tempo aí, e isso está revoltando os servidores públicos lá do município. Inclusive ontem o próprio sindicato se manifestando, já convocando, esse é o termo que eles usaram, os servidores para acompanhar todas as sessões da Câmara de agora para frente, para acompanhar os passos dos vereadores e para acompanhar as ações do prefeito Carlos de Paula. Vamos só relembrar, essa semana tivemos uma cena pitoresca lá na cidade, que foi a presidente do sindicato tendo o pedido de homenagem a ela reprovado pela base do prefeito. Eles se recusaram a homenageá-la, professora Alba, porque... de caso pensado, claro. Pelos serviços prestados, mas porque ela é presidente do sindicato. E o prefeito lá e os vereadores, eles têm uma bronca com ela, mais o prefeito, que tem uma bronca com ela. E aí, ontem ela se manifestou, não sobre isso, sobre o direito do trabalhador, que é direito dele, a licença-prêmio, e aí está em jogo. Nós pedimos para a doutora Simone Martins, que está aqui do nosso lado, analisar esse caso para a gente, o que está se propondo e se é realmente prejudicial para os servidores públicos, que a grande preocupação é deles, e eles nos ouvem agora. Muitos. Desde o operário lá do pátio, até o pessoal da educação, o pessoal que está nos acompanhando, na saúde. A gente sabe que tem o pessoal lá que fica com o aplicativo da rádio ouvindo a programação. E o foninho de ouvido aqui. O nosso YouTube ali é lançar qualquer coisa sobre os servidores públicos lá de Sarandi rapidinho. Já tem muitas visualizações. Por quê? Porque eles estão percebendo já que tem essa questão, esse ataque ao direito do trabalhador. É prejudicial. E o pessoal compartilha muito nos grupos lá em Sarandi, né? Exato. E ferve lá. Ferve. Os cortes aí da nossa programação, da rádio, eles espalham por lá. Exatamente. É prejudicial para o trabalhador? A senhora conseguiu analisar essa proposta que a Prefeitura mandou em regime de urgência lá para a Câmara, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Márcio. Bom dia, Juliana. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, principalmente os servidores ali de Sarandi, que estão diretamente sendo afetados com esse projeto de lei que foi encaminhado em regime de urgência para a Câmara. Sim, afeta diretamente os servidores públicos, porque esse projeto de lei ele está ignorando um direito em formação deles. Esse projeto de lei ele quer extinguir a licença-prêmio do servidor público. Aquele que já conquistou 5 anos de licença-prêmio vai continuar tendo esse direito. Agora, aquele que, por exemplo, chegou a 4 anos de trabalho ininterrupto, sem falta injustificada, vai perder esse direito. E isso é ilegal. Porque é um direito adquirido do trabalhador. O STF ele entende que tempo de serviço é patrimônio jurídico. Então, não pode ser apagado. O direito à informação ele tem que ser protegido. Porque a licença-prêmio ela é um benefício do servidor público estatutário que a cada 5 anos trabalhado, sem falta injustificada, ele ganha 3 meses. Seja de afastamento para ter um descanso merecido, ou ele pode converter isso em dinheiro, ou ele também pode usar isso para aumentar o tempo dele de aposentadoria. Então, essa lei, esse projeto de lei que vai para votação na Câmara, ele quer extinguir a licença-prêmio a partir da publicação dele. Então, quem tem 5 anos ainda vai conseguir receber, mas quem, por exemplo, tem 4 anos e 7 meses, vai perder. Que loucura. É um direito do trabalhador e eles contam com isso já. Né? Porque às vezes tem aquele trabalhador que está na estafa já de tanto trabalho, ele vai tirar isso aí para um descanso.
Tem trabalhador que às vezes isso aí acaba complementando uma renda, que pode reverter em pecúnia, em valores, né, para o trabalhador. Então, diretamente afeta o trabalhador. Então, o balanço, acho que dá para a gente fazer, que é realmente prejudicial. Faz sentido o sindicato estar combatendo isso. Faz sentido, total. É uma lástima para o servidor, porque isso é uma compensação. Porque quando eles se aposentam, Márcio e Juliano, eles não recebem, por exemplo, FGTS, eles não recebem 13º rescisório e outras verbas que são atípicas do CLT, daquele trabalhador que é registrado com carteira. E às vezes as pessoas não têm essa noção. Tá? Você que está em casa, que você trabalha com carteira assinada, você tem lá o FGTS, tem aquela rescisão. Rescisão, tem o acerto que a gente fala. O servidor público, ele não tem esse direito. O servidor público, ele só recebe ali um saldo de férias vencida, se tiver. Ele vai receber 1/3 das férias, se ele não tirou, e a licença prêmio que não foi gozada. Então, que ele vai poder usar para se aposentar ou para ter esse valor que muitas vezes eles realmente esperam para conseguir guardar e ter um dinheirinho a mais para se aposentar. Sim. Então é algo justo, eles merecem isso. É um dos direitos deles, né, dos trabalhadores, aí, dos servidores, que é algo que é tão suado para conquistar, né? É o único auxílio que o servidor consegue acumular de maneira mais expressiva para receber quando ele se aposenta. E qual será a justificativa? Qual seria a justificativa da prefeitura para isso? Porque, vamos lá, gente, não faz muito sentido você tirar um direito do trabalhador, né? No projeto de lei, lá na última página, vem as justificativas que o prefeito, né, que a gestão pública ali colocam. E eu estava dando uma lida e vamos pontuar algumas das justificativas que ele coloca ali. Uma delas é que a despesa do pessoal tá alta. Lembra que nós comentamos, Sim, né? E realmente está. Que a despesa tá alta, mas A culpa não é do trabalhador efetivo, né? Perfeitamente. Na justificativa, realmente eles mencionam isso, né? Que é dever da administração implementar métodos para uma gestão eficiente dos recursos públicos, ajustando os recursos não só financeiros. A prefeitura está sem dinheiro, então, para bancar. O que está acontecendo, Sarandi? E assim, Juliano, extinguir essa licença prêmio, ela não vai resolver um passivo que já foi adquirido. Sim, porque esse passivo ele vai afetar o futuro. Então, por quê? Porque a licença ela ainda está em formação, ela precisa... Então, assim, eles querem colocar a culpa no servidor sem trazer dados específicos, sem trazer um estudo, sem trazer um risco real. Eles não trouxeram ali na justificativa esse estudo, esse risco. O porquê que justamente a licença prêmio do trabalhador, do servidor, é que tem que ser tirada, porque são eles, então, que estão aumentando o gasto, assim? Tá tão alto. Até hoje, ano passado, tudo certo. Eles tiveram ali o benefício recebido, alguns tiveram as férias... resolveram reverter em descanso, outros resolveram reverter em valores. Até o ano passado estava tudo certo. De repente, esse ano virou tudo de ponta cabeça e por culpa deles vai ter que extinguir a licença porque a despesa com o pessoal está alta. Eles estão pagando um preço que não deveriam. Estão colocando na conta do servidor o que não é do servidor. E vamos lá, não vai resolver. Isso não vai resolver o problema financeiro e de índice aí da prefeitura. O problema não está ali. Não está ali. Né? Eles estão com a dor de cabeça e estão tomando remédio para diarreia. Estão atirando para o lado errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aumentaram vários cargos comissionados. Esse é um dos problemas. Como é que pode? Aumentou a secretaria, esse é outro problema. E posso falar um negócio? Já estão se organizando para aumentar o salário do prefeito também, dos vereadores. Exatamente, fiquei sabendo já está rolando isso aí lá. Já estão mexendo os pauzinhos? Já estão mexendo. Como é que é isso? Aproveitar o finalzinho do ano, período de festas, todo mundo esquece. Isso. Aí como que vai aumentar se não tirar de algum lugar, não é verdade? Entendeu? Aí prejudica o servidor público. Tira do servidor para dar um aumentinho pro prefeito, pros vereadores. Aí tá de brincadeira também. Aí não dá. Então é prejudicial. Ontem o sindicato já se posicionou contrário. Isso foi votado na Câmara já? Ainda não. Ainda não. Mas pediram urgência. Em regime de urgência, E assim, eles alegam outras justificativas ainda. Ele afirma na justificativa ainda que os afastamentos
estão causando muita desorganização para o serviço público e tá faltando... E tá desorganizada, é uma falta real esses afastamentos. Só que a prefeitura, ela precisa ser bem estruturada, ela precisa ser bem administrada, Sim. ela precisa ter escalas e substituições. Ou seja, eles estão tentando corrigir um erro de gestão com punição ao servidor que não tem culpa. É bem isso. E tem um detalhe, essa questão, tá desorganizado. Tá desorganizado porque a prefeitura é desorganizada. Porque vamos lá, vamos supor que eu sou um servidor da prefeitura, tá? E tenho o direito da minha licença prêmio. São 3 meses? 3 meses. 3 meses de licença a cada 5 anos. Isso. Eu não tiro quando eu quero. Eu tenho o meu direito dos 3 meses e aí a minha chefia que vai escalar ou escalonar a forma que eu vou tirar. Que vai me autorizar. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, Márcio, eu já arrumei um substituto para você. Vou te dar 30 dias agora, tá? Isso é negociado, não é? Eu chego lá pro chefe e falo, viu, tem como 30 dias? Eu quero fazer uma viagem com a família, né? Sei lá, olha, eu preciso fazer uma cirurgia, vou fazer, né? Então, vou usar esses 30 dias que eu tenho, parte da minha licença. Eu negocio isso. Então, isso aí é de organização. Isso tem uma palavrinha que chama gestão. Você tem que gerir o negócio. Então, se tem uma desorganização, é a prefeitura assumindo que é incompetente, que é desorganizado. Porque não é o servidor, Juliano, que fala, eu quero tirar hoje e pronto. Não é assim. Não é. Isso é uma outra justificativa que eles colocam, Márcio. Eles falam assim que as licenças, elas se acumulam e vai gerando problema. Só que o próprio gestor não autoriza, muitas vezes. Isso. Então, O cara assim, tem direito e eles não liberam o cara. Exato. Porque assim, aí é um tiro no pé, né? É você assumir a sua incapacidade de resolver uma questão. Porque se isso aí, se cabe ao gestor organizar isso e ele alega que está bagunçado, ele está dizendo, olha, eu sou incompetente, eu sou uma íngua para resolver isso que eu não consigo. E aí está colocando na justificativa da lei para os vereadores. E a licença, bom, o nome já diz, né? Licença prêmio. É um prêmio para aqueles que realmente não faltam de forma injustificada. Isso. Ou seja, é o bom funcionário. O bom funcionário. É o bom mérito. Funcionário. Exatamente. É por mérito ele tem esse direito. É uma prática, né? Que se tem. A iniciativa privada tem algumas empresas que tem. Vou citar uma empresa que é nacionalmente conhecida, a Avan, por exemplo, do velho da Avan. Eles têm um plano lá que, se o funcionário não falta durante o ano, cada mês que ele fecha sem falta, então ele garante o prêmio daquele mês. No final do ano, aquele valor acumulado equivale a um 14º salário para o servidor, para o trabalhador, no caso, para o funcionário da empresa. A iniciativa privada também tem esses mecanismos de premiar valorizar o seu funcionário. Valorizar público, quem valoriza o trabalho também. O poder público é esse. Só que tem um detalhe, ele não consegue, não obtém isso ano a ano, ele tem que fechar uma escala de 5. Então, assim, quem já tem a licença para receber, vai receber. Mas se eu tenho lá 4 anos e meio, faltam só 6 meses para eu ter direito, acabou, vocês não vão ficar chupando dedo. Porque, vamos lá, se não tiver uma intervenção legal da coisa, isso vai passar pela Câmara. Ou a senhora tem alguma dúvida? E essa é a parte mais crítica desse projeto, porque quem já adquiriu nesse período dela valendo é um direito adquirido. Sim. Então é algo ali que esse projeto tem que ser bem analisado para não estar ali atingindo um direito adquirido do servidor. Que não abre uma brecha para acabar com tudo, para derrubar tudo. Então, assim, se não tiver uma questão legal, ou seja, eu digo assim, se alguém não entrar na justiça para parar esse projeto, se a Câmara votar, vai aprovar. Porque assim, quando o projeto vai para a Câmara, ele passa pelas comissões, né? Para ver se tem alguma ilegalidade, para ver se tem algo que não está condizente com a lei. E é exatamente isso que eles têm que observar nesse projeto. Mas eles não observam. Esse é o problema. O Cadeirão do França, a mesma coisa. Exatamente. Tinha lei para ser observado. Os vereadores lá de Sarandi, alguns deles não sabem nem ler. Ler projeto, eu digo. Não é ler, né? Não tem a leitura. Porque tem professor lá. Mas não sabem ler projetos. E eu não estou fazendo piada, eu estou falando isso é uma constatação. Os caras não sabem ler a ordem do dia, vai saber ler projeto.
Ah, não, esse aqui não tem a capacidade técnica e nem intelectual para isso. Aí é eu que estou dizendo, é o Márcio que está dizendo, é o meu CPF que eu estou dizendo. Os caras não têm capacidade técnica e nem intelectual para ler um projeto de lei. Então eles não vão. Ah, não, mas isso aqui, a lei diz que eu não posso, eu vou barrar o projeto. Não vai barrar o projeto, não vai. E outra coisa, o ofício é pedindo urgência. É pedido urgência. Eles podem convocar uma extraordinária? Pode. Será, Márcio? Lógico, está preparando para isso. Hoje é quinta-feira. Eles estão preparando para isso. Já tivemos convocação de extraordinária também para analisar alguns outros projetos lá da prefeitura. Sim. E outra, pedido de urgência, extraordinárias e que foram... Em sessão única. Sessão única. Como nós tivemos... Lembra aquela sessão que foi há pouco tempo, onde foi uma extraordinária... em que eles começaram, não analisaram, não votaram nada, por quê? Tinha projeto. O projeto de lei foi incompleto, não tinha documento, não tinha todas as informações. Na verdade, eles queriam votar daquele jeito. Isso. Aí abriram a sessão. E não tinha projeto. Não tinha projeto, não fizeram nada, mas era mando do prefeito. Será que isso pode acontecer de novo? É possível, né? E para tentar nessa urgência, essa extraordinária... fazer com que os servidores não compareçam à Câmara. Mas agora... Tipo, pegar eles meio que desprevenidos. Mas não vão, né? Não vão mais, não, né? Não vão, porque o sindicato já está em alerta e qualquer reunião que venha a ter, é isso que a presidente do sindicato fez a convocação ontem para os servidores. Porque já tem 2 vereadores na Câmara que já se posicionaram contra isso aí, que é a vereadora Thay e o vereador Bianco. Eles já se posicionaram contra. E eles não podem chamar uma sessão sem chamar os 2 vereadores, né? Então o sindicato vai ser informado sobre isso. Inclusive o sindicato já estaria acionando o jurídico deles também para isso, porque, como disse a doutora, não tem cabimento nenhum. Você está resolvendo uma... Eu gostei da sua frase. Que estão resolvendo uma desorganização deles, punindo o servidor. É isso, algo nesse sentido, né? O nosso ouvinte, o Rodrigo Manholé, pergunta o seguinte: tá, mas caso seja aprovado, isso, vamos lá, em discussão única, em regime de urgência, seja aprovado. Como que os servidores, ou o sindicato dos servidores, a comunidade, pode agir, no caso aí, contra essa decisão da Câmara? Vai ter que acionar a justiça, no caso? Isso, tem que acionar a justiça. Principalmente nessa parte da lei onde diz que aqueles que não completaram 5 anos vão perder. Então, assim, com certeza vai haver processo judicial se essa lei for aprovada. Existe a doutora Gisele ali, que ela é a advogada ali, responsável por entrar com essas ações judiciais pelos servidores públicos. Eles com certeza vão poder acionar ela, vão se unir e vão lutar, porque é um direito adquirido. E como eu falei, o STF entende também que é um direito que já foi adquirido, ele não pode ser retirado. Então, com certeza vai haver ali uma procura por esferas judiciais se essa lei for aprovada dessa maneira. Mas o executivo pode decidir mudar e da seguinte forma: a partir de agora, os novos contratados no município, se é que Sarandi vai conseguir contratar alguém, porque está lá no limite já da folha, os novos contratados, os futuros contratados não ter direito a essa licença, ou também não vai resolver? Infelizmente, eles podem fazer isso. Pode fazer. Sim, podem. Extinguir a licença prêmio, eles podem. Porque eles não podem justamente nessa parte do direito adquirido. Mas, se eles quiserem fazer um projeto de lei extinguindo, eles podem, infelizmente. O que eu não acho certo, porque a licença prêmio ela não é só um descanso. Ela é um direito construído com muito trabalho, muita dedicação. Ela não é uma regalia, igual a gente estava falando. Ela é mérito. Não é para qualquer um, né? Só ganha se não tiver falta injustificada. É uma construção. Ele compensa décadas de salários que são menores, que são jornadas rígidas. O trabalhador... Gente, o servidor público, ele faz a cidade andar. Exatamente. E eles abrem escolas, eles vacinam as crianças, eles limpam as ruas. A estrutura de uma cidade, ela só anda por causa do servidor público. Vou dar um exemplo bobo, mas que é uma coisa real que aconteceu essa madrugada.
invadiram a UBS do Parigot de Souza aqui em Maringá. Destruíram a UBS. Quebraram tudo, rasgaram prontuários, quebraram equipamentos, furtaram o carro do posto de saúde. Aí furtaram as 4 rodas do carro. É aquele carro do final da Guaiapó. Rapaz. É a UBS do Parigot de Souza. Viraram de ponta cabeça a UBS, quebraram tudo por lá. Tá lá os servidores públicos da prefeitura tendo que limpar chão, limpar a parede, juntar papel, sabe? Reconstruir. Então, esse aí é um dos exemplos. Imagina o quanto trabalham os servidores da UPA de Sarandi, dos postos de saúde. E, Márcio, o que acontece muitas vezes? Eu ouço pessoas falando, nossa, mas eu fui mal atendido, isso e aquilo. Gente, não é culpa do servidor. Não. A culpa é eles não possuírem ali uma maneira digna de estar transformando aquele trabalho de uma maneira mais receptiva para quem está precisando. A condição de trabalho, né? A condição de trabalho melhor. Porque muitas vezes eles sequer têm o básico para conseguir atender a população. Então, verdade. não é culpa deles. Muitas vezes, né, eles acabarem ali não atendendo da maneira que o cidadão, a população deseja. Porque eles não estão tendo o básico para conseguir atender dignamente a população. Então, é muito triste jogar toda a culpa em cima do servidor, sendo que a culpa é da gestão. É verdade. A gestão ela tem que se preparar. Não existe planejamento urbano, jurídico, financeiro sem o servidor. E eles precisam de respaldo, eles precisam do básico, eles precisam de material para poder transformar isso de volta para a população. E quem dá isso é a gestão pública que não está fornecendo de maneira adequada. Falar em precisar do básico, pouco tempo agora, eles mudaram a Secretaria de Urbanismo de local. E mudaram para o local e colocaram os funcionários lá para trabalhar. Não tinha nada mais. Não tinha energia, não tinha água. Meu Deus. Não tinha internet. O pessoal falou, nós estamos na escuridão, e aí? Como que eles vão trazer de volta o serviço que a população quer, se eles não têm condições mínimas? Não tem o básico. É difícil, né? O básico. Então, assim, ó, servidor público, nós estamos com vocês, tá? Já defendendo vocês aqui. Só que vocês também precisam se organizar. Você que votou num dos candidatos a vereador do prefeito aí, manda mensagem para ele. Vai nas redes sociais dos vereadores. Fala, vereador, você quer acabar com a licença prêmio? Por favor, dá pressionar, porque agora é a forma do povo pressionar, que não foi votado ainda, mas vai ser e vai ser aprovado. E não adianta fazer reunião e cobrar depois que já foi. Não adianta fazer protesto. Tem que fazer uma pressão, agora. Agora, todo mundo mandando mensagem. Você tem o WhatsApp do vereador? Já mede a pressão dele agora, fala, viu? E esse projeto aí? O senhor vai votar a favor ou vai votar contra? Vamos lembrar do senhor. Vai nas redes sociais, todos eles têm redes sociais. Vai na rede social, manda um direct para eles lá. Porque se não fizerem isso, eles vão aprovar, Juliano. Aquele dia que nós falamos sobre aquela pataquada deles lá na sessão que acabaram votando contra a homenagem da professora Alba. Lembra que nós falamos, no comentário a gente ainda falou, os vereadores viraram as costas para a representante dos servidores. E agora eles estão prestes a virar as costas para todos os outros servidores. Que foi um desrespeito por ser uma mulher servidora pública, de anos de trabalho prestado, e uma líder sindical fortíssima, a falta de respeito com ela e com o que ela representa, que são os servidores. Lembrando que não é uma honraria política. É uma honraria de uma pessoa que está prestando serviço para a própria cidade. Exato. Então é um absurdo. Que não tem como Só não que eles trataram né? como sendo, né? E por picuinha política, votaram contra. Eu acho que isso aí já era um prenúncio do que ia vir, Julia. Já foi de caso pensado, vamos homenagear ela, que jeito? Que jeito? Não, porque depois ela vai pressionar os servidores contra a gente, sabe? Então, enfim. E não para por aí a dor de cabeça lá em Sarandi, tá? Esse não era o combinado a gente falar, a gente pediu para a doutora falar só sobre esse caso aqui, mas tem uma outra dor de cabeça. Lembra o caso da educação? Sim. Está acabando o prazo do Tribunal de Contas. E as crianças ficaram o ano inteiro fora da escola, Márcio? Essa semana, o Tribunal de Contas tinha dado prazo para o prefeito. O promotor, o Ministério Público de Contas, tá? Promotor de Contas, fez uma nova representação, ou reforçou o que ele tinha falado para o Tribunal de Contas. Ele está pedindo que o prefeito seja punido. Que coloque imediatamente para rodar a questão da educação e pare com essa pataquada
aí a pataquada é por minha conta, essa pataquada de vou alugar prédio para colocar entidade. Não tem entidade na cidade, a não ser que eles estejam armando com entidade. Porque a própria Secretaria de Educação diz que não tem entidade na cidade que comporte 2.000 vagas. O Ministério Público está indo na jugular do prefeito, doutora. O Ministério Público ele repetiu todas aquelas cautelares que ele já tinha mencionado no parecer anterior e agora acrescentou outras ainda por cima. Então, assim, o cerco está realmente se fechando e as crianças precisam imediatamente voltar para as escolas. Eu li aqui, Juliana, eu tive acesso à representação do Ministério Público, eu achei bem grave quando o promotor, em outras palavras, ele disse que o prefeito mentiu no processo, porque o prefeito usou a justificativa seguinte, que não pode usar o dinheiro do Fundeb para pagar escolas particulares. O próprio promotor lembrou que existe uma lei que permite que isso aconteça. Então o prefeito não só mentiu, como ele descumpriu uma lei. Isso aí ele pode perder o mandato, inclusive. É muito grave. Eu li isso mesmo nessa... Já viu essa parte também? Ele fala que a Lei Municipal número 2789 de 2022 obrigava o município a manter essas vagas e permitia o uso do Fundeb. A lei permite. Então, a lei da própria cidade. Ele descumpriu a lei e pode... isso realmente pode responder por crime de responsabilidade. Dá um crime de responsabilidade que pode caçar o prefeito. E o Ministério Público pede imediatamente para o Tribunal de Contas intervir no caso. E para o De Paula é uma dor de cabeça enorme. Quando eles falam abertura de contas especiais, é um termo, acho que é esse que é o termo, né? Quando isso acontece, Juliano, significa que a cabeça do prefeito está a prêmio. E eles pedem que imediatamente os fiscais do tribunal venham para a cidade de Sarandi, analisem o caso. E tem uma outra coisa que nós vamos mostrar hoje. Mas o prefeito ele não falou que vai alugar, ele falou que ele já alugou. Tá, mas tem uma outra coisa bem grave, tá? Que eu vi aqui, não sei se a doutora viu essa, se leu, certamente deve ter visto. O promotor revela aqui que está tendo um movimento, e isso nós já cantamos a bola antes, de pessoas tentando forçar donos de prédios de escolas particulares a tirar a escola para poder alugar o prédio para a prefeitura ou para entidades ligadas à prefeitura. Rompe o contrato com o inquilino atual para a gente assumir o lugar. O Ministério Público ele comenta assim no parecer, ele identificou indícios de práticas graves como assédio a proprietários de escolas privadas para forçar a retomada dos prédios e alugá-los à prefeitura. Então isso é muito grave. É grave, isso é gravíssimo, isso é um fato novo. Eu falei com vários donos de escolas e com ex-donos de escolas e eles já tinham contado isso pra gente. Lembra que eu falei? Você imagina se aparece a gravação? Você imagina se aparece o print de conversas? Será que tem? Eu acho que pode ter. Eu acho que pode ter. Eu acho que eu posso até ter visto em algum momento alguma coisa, mas eu só acho, não sei, não tenho certeza de nada. Ô, Juliana, o Ministério Público de Contas não está brincando. O Ministério Público, ele fala algo que eu falo desde o começo, Márcio. O direito à educação infantil é prioritário. Nenhuma interpretação do artigo 203 da Constituição pode ser usado para cortar essas vagas. Então, assim, eu sempre falei isso. Não interessa a fonte. A educação é mais importante. Exato. Então, o tirar a vaga é muito grave e com certeza alguma responsabilização aí virá. Então, assim, é dor de cabeça muito grande para o prefeito por conta de uma birra política, tá? Ele pôs na cabeça que, como a compra de vagas começou na época do Volpato, ele pôs na cabeça que o Volpato tem ligações com escolas. Ele pôs na cabeça que os donos de escolas não apoiaram ele para prefeito, então ele é contra as escolas particulares. Ele pôs na cabeça que a professora Alba foi candidata a prefeita, então vamos mirar nela e vamos acabar com os servidores. Que ela é nossa inimiga. Então isso é picuinha política. E o Ministério Público aponta isso também, tá? Ele fala assim, o prefeito anunciou publicamente que não compraria vagas da iniciativa privada, revelando que a decisão foi política e não técnica.
Então, assim, falta estudo. Todos esses pontos estão mencionados no parecer do promotor e é tudo que a gente vem falando desde o início, né? E é muito grave. A administração pública, ela não é igual a casa da gente. A minha casa, Juliano, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. O jeito que eu vou gastar o meu dinheiro, o meu salário, eu faço o que eu quero. A prefeitura não é a extensão da casa do prefeito. A prefeitura não é a casa da mãe Joana. Eu vou tomar vou ter uma iniciativa da educação, vou tomar uma medida de cortar a vaga, eu tenho que ter estudo para isso. Eu vou cortar a licença-prêmio dos trabalhadores, eu tenho que ter um estudo para isso. E não se tem estudo, que se tem um prefeito falastrão, que fala, e é eu que estou falando, porque eu tenho coragem de falar. Fala, não sustenta, não prova nada, porque falar, Juliana, até papagaio fala. Agora, e aí? Não é a casa da mãe Joana. Antigamente, lá na época dos coronéis, sabe? Era assim, eu vou fazer e pronto, e dane-se, e faço, e vou abrir a rua aqui, para beneficiar o mercado ali, não sei o quê, eu vou fazer isso aqui, ali, sabe? Eu vou pegar a cesta básica de alguém ligado ao presidente da Câmara e vou dar para o outro, eu vou nomear um ex-prefeito para agradar o deputado que está segurando o meu negócio, minha ação lá em cima. No passado isso funcionava, hoje não é assim mais. A gestão pública tem que ter no mínimo organização. Organização. Não dá para um Zé Ruela qualquer administrar a cidade. Qualquer cidade que seja, não dá. Tem que ter organização, senão você coloca a cidade num buraco. Então, por isso que o Tribunal de Contas está de olho, por isso que o Ministério Público de Contas está de olho. E, por exemplo, naquela postagem que o próprio prefeito fez, quando ele falou da alocação dos imóveis para as escolas, lembra que nós repercutimos por parte, lembra, Márcio? Sim. Que a gente foi analisando por parte. Ele diz assim, se precisar, se não tiver entidades suficientes, nós vamos alugar para a prefeitura, vamos dizer assim, a prefeitura atender essas crianças. Mas atender com quem? Se não tem professor. E não está podendo contratar porque o índice está alto. Então, não pode contratar. Aí vai alugar. Aí depois ele fala que ele já alugou. No mesmo vídeo, aí ele fala, esse aqui nós já alugamos. Mas como? Ele alugou ou não alugou? Ele está mentindo para ele mesmo. Sabe que não alugou? Na postagem dele, o rapaz da imobiliária fala, mas ninguém veio aqui falar com a gente. O cara que está alugando o prédio da imobiliária, ele faz um comentário lá. Fala, mas ninguém falou nada, como que alugou? A imobiliária responsável falou, comigo ninguém falou nada. Nós temos esse print que o rapaz fala, e o prefeito vai... calma, né? Vamos fazer a coisa legal. Então, mas vai fazer, mas ele fala que ele já fez, ou seja, ele já está mentindo. Primeiro que ele mesmo acredita na mentira que ele está contando. Complicado, hein? E o promotor, no parecer, ele foi claro. Precisa voltar com a compra de vagas, porque é a única maneira eficiente de acabar com esse problema de uma maneira imediata. Né? E tá brincando com coisa séria. Seríssima. Porque não é o prejuízo, e aqui não estamos falando do prejuízo do dono da escola que fez adaptou toda uma estrutura para receber as crianças e depois essas crianças não estão estudando mais lá. Nós estamos falando do prejuízo educacional dessas crianças. Um ano fora da escola. Que não tem volta. O prejuízo para as famílias. Porque teve muita gente que não tem com que deixar a criança agora. Aí teve que sair do trabalho. É a avó que falou, não, então você que é a mãe continua trabalhando e eu que sou avó vou tentar fazer um outro serviço em casa para ficar cuidando das crianças. Mas vou ter que deixar o meu trabalho. Aí a renda despenca. E foram centenas de relatos, Juliano. Centenas de relatos. E uma pena mesmo. Infelizmente, lá em Sarandi continuam brincando com a educação. Ele está empurrando com a barriga, Márcio, seria isso? Sabe, empurrando com a barriga para assim, aí terminou o ano, agora as crianças estão em férias, aí 2026 volta tudo certinho. O chamamento público das entidades, como tá? Qual que é o prazo? Vai acontecer agora no começo de dezembro. Comecinho de dezembro. Mas o promotor fala aqui que isso é de Araque. Não tem estudo... Não, é de Araque, isso aí. Ô, Juliano, tá na cara que a prefeitura quer armar para a APMI ganhar. Tá na cara. E a APMI é tocada pelo chefe de gabinete dele. Eu tenho medo de ficar dando esses comentários, porque eu fico preocupado com a doutora, porque eu que tô falando, e aí ela é ponderada nas palavras, e eu já sou meio doido, né? Mas tá na cara isso aí, ô, Juliano. Acho que ficou muito claro para todo mundo que o prefeito quer a APMI nessa jogada.
quer a APMI. Tá, mas é o seguinte, Márcio. O promotor Márcio. fala, Juliano, também no parecer, o novo chamamento público não resolve o problema, porque Sarandi só tem 2 entidades filantrópicas aptas a participar, impossibilitando ofertar essas 2.000 vagas que precisam ser ofertadas. Não, mas vamos supor que talvez, de repente, a APMI consiga absorver essas quase 2.000 crianças. É muita criança. A cidade de Sarandi, o próprio prefeito de Paula já anunciou escola lá em Sarandi, com muitas vagas, mas que não chegam a 400. Com uma estrutura boa. Agora, imagina para quase 2.000. Não tem estrutura física, não tem a estrutura de profissionais para atender essas crianças. Como que vai atender? Não vai. E nós estamos falando de 0 a 5 anos. São crianças que demandam atenção, que demandam cuidado, demandam responsabilidade. Então, assim, você não pode colocar uma educadora para 30 crianças. Não, tem um número mínimo para cada criança. Então, são coisas que têm que ser observadas e não estão. E estamos falando de vidas, né? Vidas de crianças que dependem do outro ser humano para serem cuidados. Então, é muito grave mesmo. E é algo que o Ministério Público entendeu ser grave e está realmente batendo em cima de uma maneira bem eficiente e bem forte, né? Agora, 8h47, deixa eu colocar a participação de um ouvinte. Eu imagino que seja sobre esse assunto, porque ela já me relatou um problema por conta disso. Não, amado, foi exatamente isso que você falou que aconteceu comigo, entendeu? Para minha nora poder continuar trabalhando, eu tive que abrir mão de metade do meu trabalho em casa, que eu costuro, você sabe disso, para cuidar da minha neta, para poder ajudar. Aí o meu financeiro despencou de vez, entendeu? Olha só o prejuízo que esse infeliz está causando na vida de todos. Aí, ó, e a Cidinha Coutinheira, ela relata, Márcia, ela mora no Jardim Universal, ela relata. Ela teve que deixar muito serviço sem fazer para cuidar das crianças, para que a nora pudesse continuar trabalhando, e ela cuidando das crianças. Só que aí ela tem esse prejuízo financeiro também, porque ela deixou muito serviço, de fazer muito serviço, para conseguir cuidar das crianças, só que ela tem as despesas de casa também. Ela é uma das histórias das famílias prejudicadas por conta dessa atitude. Cidinha, a gente sabe, a gente ouviu tantos relatos quanto esses e é muito triste mesmo ver como isso afetou essas famílias de Sarandi. Infelizmente. Eu tava tentando buscar aqui o termo que o promotor usou, mas é como se, sobre a questão da licitação agora, do edital, ele fala algo como se fosse artificial, sabe? É muito artificial esse chamamento público, não tem muito embasamento técnico, não tem muita... a própria prefeitura se contradiz, porque quer contratar 2.000 vagas de entidades, mas a própria prefeitura admitiu que as entidades não têm capacidade para isso na cidade, sabe? Então, assim, e eles fazem um negócio meio direcionado, Juliano. No primeiro edital dizia meio o seguinte, para não falar totalmente, né? No primeiro edital dizia o seguinte, ó, são entidades sem fins lucrativos, que tenham experiência e que estejam já na cidade há muitos anos. Ou seja, eles fecharam o cerco para as entidades que já existem na cidade. E a própria prefeitura reconheceu que só 2 entidades tinham condições, que era a AMAS e a Betel. Só que não que tinham condições, não, que se enquadrariam, mas só que eles não tinham condições de atender. Porque já estavam atendendo. Já estavam atendendo no seu limite, tá? E aí, qual é a outra entidade que tem a capacidade e que tem muitos anos já na cidade? A APMI. Somente ela. Então, assim, tá meio direcionadão esse negócio, acho que tá claro para todo mundo. E na verdade, eu vou pro povo entender, tá? O De Paula tava revoltado e ele montou num porco-espinho. Desesperado, ele montou no porco-espinho. E agora, como é que sai desse porco-espinho? Não tem como, Juliano. Para onde ele vai, o negócio está apertando ele, agora é o promotor. Para o povo entender, o promotor deu na testa do prefeito. Essa nova manifestação do promotor foi na testa do prefeito De Paula. Ele balançou.
E quando ele disse lá atrás que esse rompimento do contrato que já tinha com as escolas era porque não poderia usar o dinheiro do Fundeb, aquela coisa toda e não sei o que, fez aquele pampeiro, o Tribunal de Contas do Estado desmentiu ele, aprovando as contas do Volpato e assinando embaixo que ele fez da forma correta a compra de vagas, o pagamento e etc, coisa e tal. E os vereadores assinaram embaixo, porque aprovaram a semana passada as contas do Volpato. Exatamente. B.O. Rapaz, vamos continuar acompanhando e eita atrás de vixe lá. Avisar os servidores aí. Fiquem atentos também. E surgindo novidade, nós vamos trazer aqui. Qualquer coisa, liga pra gente, aciona a gente nas redes sociais. Várias redes sociais da doutora. Isso. Enche de mensagem o Instagram dela, não tem problema, não? Simone.martini.sdi. Eu vou responder com o maior carinho, com certeza. Doutora Simone, mais uma vez, muito obrigado aí pela visita e para falar um pouquinho dessa parte jurídica também aí desse projeto para acabar com a licença-prêmio dos servidores lá de Sarandi e essa questão aí do posicionamento do Ministério Público de Contas, mais uma vez, que estão no pé do prefeito aí também lá por conta dessas vagas de escolas que ele acabou cortando e deixou essa criançada toda fora da sala de aula. É verdade, mas mais uma vez, muito obrigada aí, Juliano, pelo convite. Obrigada, Márcio. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Vamos acompanhar esse caso, né? Tanto o que o promotor ali do Tribunal de Contas está alegando, a gente vai continuar acompanhando, vamos verificar o que vai acontecer. Também com a licença-prêmio aí, esse projeto que estão querendo colocar em pauta, vamos acompanhar, ver o que vai acontecer. Eu estou à disposição ali também, quem quiser conversar comigo nas redes sociais, eu estou à disposição. Quero deixar um abraço a todos os servidores públicos de Sarandi. E também, hoje, dia 27 de novembro, é feriado em Sarandi, a comemoração do Dia da Nossa Senhora das Graças, que é a padroeira do município. Então, um forte abraço a todos, que quem é ali de Sarandi, que trabalha em Sarandi, possa ter um descanso merecido. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Amém, amém. Falado, seu Márcio. Falado, seu Juliano. Tô pegando as malinhas, tô indo lá pra cobertura do governador, daqui a pouco tá chegando. Ah, é verdade. Governador do estado, Ratinho Júnior, daqui a pouquinho aqui em Maringá. Márcio Gomes vai estar acompanhando lá pra gente trazer todas essas informações também aqui no rádio. Agora 8h53.